Bom, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema que é marmoraria de alta performance. A gente vai abordar 3 subtópicos. Esses 3 subtópicos serão máquinas necessárias para a marmoraria brasileira atual. Também vamos abordar, juntamente com o Vitor e com o Ludson, a capacidade técnica das máquinas e como produzir mais e melhor com elas. E por fim, um último e sem sombra de dúvida, uma cereja do bolo para nós conversarmos, será a questão de máquinas CNC. A gente vai conversar e esse último tópico é o que é uma CNC e como ela pode ser uma aliada ao crescimento da marmoraria. Esse é o primeiro tópico que nós vamos falar, né? A gente vai falar sobre as máquinas necessárias para uma marmoraria brasileira. O que a gente vai abordar aqui? O que se ganha com essas máquinas? Otimização de produção, redução do desperdício desses materiais, do material da chapa, a garantia da qualidade e também dos produtos do dia a dia. Máquinas mais modernas entregam, sem sombra de dúvida, mais produtividade e mais constância. Então, agora, tudo bem. Então, agora a gente tem uma oportunidade, de fato, de conversar um pouco sobre esse tema em 3. Então, o Ludson, ele tem uma visão mais direcionada que a empresa, hoje, a máquina mais importante é um CNC. Né? Do mesmo jeito que o Vitor puxou uma questão que é fundamental. Na hora que você compra a máquina, você tem que estar entendendo que está comprando de uma empresa que vai te entregar a capacidade dessa máquina trabalhar constantemente, ou seja, tu vai ter paz de espírito. A gente foi acompanhando as marmorarias ao longo desses 15 anos, e essa sequência poliborda, que entrega 10, 15 vezes, muitas vezes, mais produção, serra 45 graus, que era uma dificuldade muito grande, porque tinha que ter o artesão, né, a qualidade da mão. Ela foi sendo superada, ela se transformou, como tu disse, em cultura já. A marmoraria, ela já tem a cultura de ter a poliborda, ela já tem a cultura de ter a 45 e agora, sem sombra de dúvida, está se instituindo a cultura de ter uma serra ponte. Ludson, tu passou por esse tempo também. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu enxerga essa evolução quanto à maturidade também do marmorista na aquisição dessas máquinas? Eu acredito que a maturidade ela acaba evoluindo de acordo com a necessidade. Tá? A necessidade, a rotina que o marmorista acaba tendo, né, dos seus novos clientes, arquitetos e design de interiores, trazendo projetos cada vez mais complexos, trazendo uma exigência de qualidade cada vez maior. Tá? A busca das marmorarias no relacionamento com os arquitetos, buscando entender melhor de CAD, de projeto, da realidade da rotina do arquiteto, né? Essa rotina do marmorista o fez qualificar melhor o seu trabalho, tá? O seu relacionamento, a sua lucratividade como negócio, e para fazer isso é necessária uma competência executiva. Competência de execução, tá? É necessário uma competência de equipamentos, não somente de pessoas. Quando a gente busca uma boa performance, também na lucratividade, às vezes é muito mais adequado a gente administrar algumas máquinas que te trazem precisão, te trazem velocidade e produtividade, né, do que gerenciar um exército de pessoas, por exemplo, para fazer um boleado, para fazer o acabamento, onde cada um tem uma maneira de posicionar, de segurar uma lixadeira, de entrar com a lixadeira na pedra, né, de sair com a lixadeira da pedra. Tem gente que pega a lixadeira, deixa eu gesticular. Tem outro, levanta, pega pelo cabo e solta. Né? Eu tenho uma filha que já fez balé. O movimento é treinado para que todos sejam sincronizados. A gente não tem essa ordenação, essa liderança, esse treinamento dentro das marmorarias. E as máquinas vêm para auxiliar isso, para normatizar um pouco desses processos. Legal. Bom, fazendo então um apanhado, um resumo.
primeiramente, o ponto que o Vitor colocou, e reforçando a questão de ter paz de espírito numa compra, comprar certo, entender sobre o produto para fazer a melhor compra, entender sobre a empresa, entender sobre a máquina, entender sobre a assistência técnica, entender sobre esse caminho. Fazendo também um resumo, a gente tem a tua visão, né, Lutson, que atualmente a máquina indispensável é uma máquina CNC. Mas a gente pega essa máquina indispensável hoje, por quê? Porque a gente passa por uma história ao longo dos últimos 15 anos de evolução, como o Vitor falou, que passou já pela cultura de ter a poliborda, passou pela cultura da arquitetura ter mudado, né, e ter trazido a 45 e o 45 graus para dentro da marmoraria como algo atual e algo que tende a seguir muito. E chegando hoje ao caso da CNC, ou seja, tendo essa tríplice de máquina, que como também o Vitor falou, se tu não está dentro, tu pode estar fora. É muito difícil muitas vezes tu competir com empresas que não têm esse tipo de equipamento. Então acho que, se vocês concordam, e acho que todos temos, para a marmoraria atual hoje, poliborda, 45 e serra ponte, que é o patamar daqui para frente, né? Sim. Legal. Então, vamos dar um passo para o próximo slide aqui, que a gente vai falar sobre capacidade técnica das máquinas e como produzir mais e melhor. Bom, primeiramente, ao conhecer uma máquina de forma completa, você consegue tirar o melhor dela. Mas você tem que conhecer também, obviamente, como é a manutenção dela, como são os componentes, como você vai encontrar esses componentes, e o seu operador, as pessoas que estão dentro também, obviamente, tem que conhecer do processo, que é uma das partes mais importantes para uma máquina funcionar, porque é o que tu acabaste de falar antes. Eu repito um processo quando eu conheço ele bem, e aí eu repito ele certo, senão eu repito ele errado. Os pontos chaves, né, para melhorar a eficiência, e o Vitor puxou algo que é muito importante. Para a gente ter eficiência, nós precisamos ter liberdade de aprendizado. Muitas vezes, dentro de uma marmoraria, como tu falaste, né, o prazo, as demandas impedem de se ter a liberdade para isso. Isso é prejudicial, porque tenho absoluta certeza que o Vitor, da mesma forma que nós, temos muitos clientes e cada um tem algumas características. Aquele cliente que ele avança e ele busca conhecer mais, ele avança e cresce muito mais. Ontem mesmo eu tive uma conversa com um amigo, cliente nosso, e me disse: Márcio, como uma marmoraria tal cresceu tanto? Porque além de ele vender, ele olha para o processo dele. Ele quer ser o melhor dentro do processo dele, ele tem esse desejo. Ou seja, as pessoas são muito importantes. Se não, o ponto até mais importante, porque além da pessoa conhecer o processo para que ela possa produzir mais e melhor com aquela máquina, porque se ela não conhecer o processo da máquina, ela não vai fazer isso, por melhor que a máquina seja. E podemos ver isso dentro do CNC. Grandes máquinas CNCs com grandes recursos, totalmente subutilizadas, porque faltam pessoas. E aí, dando sequência no que tu falou, né, na questão de como adquirir conhecimento, quando a gente olha para o passado, adquirir conhecimento era uma forma mais árdua, era o livro, era ter alguém do teu lado que tinha baixo acesso, porque para te entrar em uma empresa que tivesse acesso, era difícil. Hoje a gente tem as empresas expondo seus processos através de rede social, onde é que se aprende muito. Se tem essa oportunidade, e cada vez mais as pessoas estão mais abertas. Então, nós temos facilidade. Eu não sei se vocês já tentaram usar ChatGPT para aprendizado de programa G. Ainda não. Então, usa. Pega lá, pega um programa G qualquer teu, não tão complexo, e coloca lá. Define, me diga qual que é a geometria desse corte. E depois pede para ele o seguinte: programa G, por exemplo, programação de máquina G. Refaz o programa para mim com outra geometria. A gente tem muita ferramenta na nossa mão, muita ferramenta para agilizar e para facilitar. E muitas pessoas vêm nos questionar e nos questionam que elas querem uma máquina, mas às vezes elas querem um sonho, elas não querem aquilo que elas precisam.
Eu ouço isso de uma série de máquinas e muitas vezes eu digo o seguinte para elas, que foi exatamente, acho que seguindo o caminho que o Vitor falou, é o seguinte: tu já tem mercado para isso, tu já vende isso. Não tem, eu vou desenvolver, eu vou fazer. Eu falei, olha, muitas vezes pode ser que isso tu não desenvolva, tu tem um grande problema, porque tu precisa desta outra que vai resolver o teu mercado, e aí o que sobrar disso, que vai sobrar muito, vai te permitir comprar mais. E te permitiu, inclusive, vender mais 7 máquinas lá para esse cliente, ou quem sabe, provavelmente para o futuro, vender muito mais, e consolidou ele. Acho que isso não serve só para a máquina, serve para todos os negócios. Vender muitas vezes o que o cliente precisa, muitas vezes não, vender sempre o que o cliente precisa. Às vezes tu desvende, né? Eu não sei se já aconteceu contigo, mas o cliente já saiu de lá e disse, não, eu vou comprar em outro que eu vou lá. Bom, Ludson, e para ti, a capacidade técnica, eu sei que tu é um cara que já foi para a China ver máquina, já foi para os Estados Unidos, já rodou, testou, inclusive robô, né? Em certos momentos. Sim. Para ti, conta para nós um pouco sobre como tu escolhe um equipamento, como tu olha para as capacidades técnicas do equipamento na hora de escolher. Vamos lá, pegando um pouco do gancho do Vitor, né, quando a gente a indústria faz uma seleção de uma máquina a partir de um sonho, tem muita coisa que pode dar errado. Eu tenho um exemplo de uma marmoraria que hoje eu trabalho, né, que ela comprou 8, 10 anos atrás uma máquina CNC europeia, né, com um magazine de 20 ferramentas, uma máquina de 5 eixos, tá? 20 ferramentas, né, que podem ser trocadas, né, e aí recebeu o treinamento e foi falho, e aí veio a pressão da firma, que tem que produzir para ontem, tá? Então, para não ter erro, tem que se produzir rápido. Então, de tudo que ele aprendeu, então ele vai usar somente uma fração simples, porque o funcionário não pode errar e ele tem que entregar, tá? Então ele vai ali naquela sequência do arroz com feijão. Essa sequência do arroz com feijão passa ali algumas semanas, tá, aplicando aquele processo. Vamos fazer algo diferente. Ele esqueceu o que ele aprendeu, tá? Aí o tempo vai passar, ele vai querer estudar como que faz. Ele vai ver que vai cometer risco, então ele vai buscar sempre o caminho mais fácil, tá? Esse é um ponto de vista que eu vejo no treinamento das pessoas quando tem máquinas extremamente complexas, tá? Às vezes é necessário sim facilitar. A experiência que eu tenho também, os processos quando se aplica nas rochas ornamentais de produção são processos lentos e demorados. Se eu compro uma máquina com 20 magazines, ela tem 20 ferramentas, ela tem um custo de 20 ferramentas. Só que por vezes eu utilizo só uma ferramenta durante horas, durante semanas, né? Às vezes até meses, uma única ferramenta. Ou seja, o investimento das outras 19 ferramentas que você tem, que não é só a ferramenta, e sim do equipamento com 19 ferramentas, está parado. Ao passo que, se você faz um planejamento, eu falo assim, não, deixa eu comprar uma máquina mais simples, que é um processo, né? A gente encontra 20% dessa primeira máquina top. E ela vai estar produzindo aquele processo muito bem. Eu economizei 80%, concorda? Vou pegar mais 20% e vou comprar uma outra máquina dedicada para um outro processo. Ou seja, eu tenho 2 processos caminhando em paralelo, que pode trazer 2 vezes mais produtividade do que a primeira, que tem 20 ferramentas. Vou gastar mais 20%, 60% do orçamento da primeira. Vou produzir 3 vezes mais. Ou seja, uma boa administração para esse passo a passo, ele pode chegar com quase que 5 vezes mais do que a produtividade de uma super mega ferramenta, linda, sonho de consumo, né? Imponente. Meus clientes falam, nossa, que linda essa máquina,
mas ela está fazendo um serviço ordinário, né? Um serviço rotineiro. Tá? Então você tem esse ponto de vista, complementando o que o Vitor falou. Voltando ao gancho da sua pergunta, acho que a gente tem uma condição gradual de aprendizado, né? Eu tive a minha, né? Meu primeiro contato com máquina CNC foi em 2011, máquina CNC para madeira, tá? Que é muito mais barata do que para pedra, tá? Mas a gente foi ali integrando geometria, integrando programação, dominando isso, máquinas dando problema, entendendo de manutenção. Então a prática te faz a um entendimento cada vez maior, e aí a gente vai crescendo profissionalmente, tá? Entendendo daquele processo e ficando bom naquilo, hora na programação, hora na modelagem em 3D, tá? Hora na manutenção da máquina, tá? Na reposição daquilo, deu um problema, vou conversar com quem entende, converso com um monte de gente que não entende, que dá palpite errado, e aí a gente vai aprendendo também com isso, e aí a gente foi evoluindo na carreira. Então isso funciona com 3 eixos, o X, Y, Z dessa maneira, e esse é o script do G-Code. O que é mais um eixo? E aí o contato, né? A mão na massa e a vontade de fazer vai te trazendo mais domínio para um 4º eixo, depois para um 5º eixo. E eu cheguei até a trabalhar com um braço robótico, que é encantador. É muito sedutor você ver um braço robótico, aquele mesmo da indústria automobilística, né? Pegando uma ferramenta e direcionando em várias posições, fazendo uma escultura incrível, linda. E aí a outra experiência que a gente vai adquirindo. Poxa vida, se eu coloco um monte de máquinas mais simples trabalhando, eu acho que eu vou conseguir uma produtividade melhor do que um braço robótico. Tá? E por aí a gente vai e essa consciência que eu tenho hoje, né? Estou louco para mudar esses pontos de vista, né? Com mais experiência, com mais experimentações. Muito bem. Bom, fazendo um apanhado então dessa pergunta, né? Capacidade técnica das máquinas e como produzir melhor, a gente pega uma primeira visão fundamental e muito importante do Vitor, onde é que ele fala sobre pessoas, sobre a marmoraria, dar liberdade para que as pessoas também aprendam. E, obviamente, que as pessoas queiram entender sobre a máquina, queiram entender sobre a manutenção, queiram fazer esse trabalho. Sequência, né, olhando o olhar do Lutson sobre a questão técnica, e ele trouxe algo muito importante, que é olhar a necessidade que tu tem e fracionar ela em partes, para que muitas vezes te dê mais produtividade. É normal nós querermos, muitas vezes, uma solução completa dentro de um mesmo equipamento, mas isso pode não ser produtivo e pode não resolver. Pegando agora o gancho do que o Vitor falou, vou vender uma máquina para você que não é a máquina muitas vezes adequada, e isso vai te prejudicar. Uma empresa séria vai vender a verdade. Uma empresa que de fato conhece sobre a mecânica, conhece o processo, vai buscar fazer isso. Então, para termos, né, dado a essa parte do painel, uma escolha técnica de uma máquina adequada e podermos produzir mais e melhor, precisamos primeiro entender os processos que ela vai trabalhar e, a partir daí, escolher o equipamento que vai atender aquele processo da melhor forma possível, sem sombra de dúvida, olhando o tamanho do bolso, porque tem grandes opções. E também a gente precisa ter, mais do que nada, pessoas e processos, como o Vitor disse, e a gestão disso. Vamos dar sequência, vamos para aquele assunto CNC. Poderia passar a próxima slide? Então agora a gente vai falar do uso do CNC para design e valor agregado. Esse tópico é um tópico bastante relevante, sem sombra de dúvida a gente tem como avançar muito, porque ele entrega, quem sabe, o futuro. Ele entrega a possibilidade da marmoraria entrar em produtos padronizados. E o CNC nos entrega essa possibilidade.
Então agora a gente vai mudar um pouquinho e quem vai começar explicando sobre isso vai ser o Lutson. Lutson, pergunta um pouco longa, mas eu vou ler ela aqui para ti. Como utilizar a tecnologia de corte para fazer peças de design? Explica para nós um pouco o conceito do CNC e como dá para aplicar esse conceito da Serra Ponte CNC para gerar produtos que agregam valor. Vamos lá, primeira pergunta. Sou eu que vou perguntar agora. Tá? Quem não sabe o que é CNC? Todos? Ah, que bom. Então eu preciso, né, falar o que é CNC. CNC é uma sigla que é do Computer Numeric Control, um controle numérico computadorizado. Tá? Isso é o CNC. Mas o que é isso? Eu sempre costumo dizer que a tecnologia CNC está presente, né, de uma forma muito mais natural na nossa vida do que a gente imagina. Vamos pegar, por exemplo, uma impressora. Beleza? Todo mundo conhece impressora, ok? Tente analisar uma impressora como máquina. É uma máquina incrível. Ela recebe o papel, ela empurra o papel para frente e para trás, concordam? Isso aí é um movimento Y. Ela tem um cartucho de tinta que vai para a esquerda e para a direita. Esse é o movimento X. Tá? Ela solta tinta em alguns pontos, quando ele vai nesse movimento para a esquerda e para a direita, né? E vai empurrando o papel para frente e para trás. Esse é um comando extremamente complexo, que daqui a pouco eu vou chegar num valor dele para a máquina CNC, para a máquina para rocha. Tá? Então isso é uma máquina que tem um controle nisso. E como é que a máquina sabe fazer isso? Pô, a gente escreve no Word, né? Coloca lá e ele vai imprimir o texto. Faça um tratamento, né? Uma montagem de um slide num simples PowerPoint. Pô, ele está me imprimindo a cores, formas, fotografias, né? E ele mistura cores ainda, mas continua sempre empurrando o papel para frente no movimento Y e levando o cartucho de tinta para a esquerda e para a direita, e vai ali naquela mistura de cores. Poxa, mas eu não fiz nada com isso. É uma mágica que acontece, que eu faço no PowerPoint e coloco lá imprimir, colorido ou preto e branco. Tá? É que internamente nos computadores e nas impressoras existe ali uma comunicação dessas informações. Concordo que isso é o computadorizado? Computadorizado, beleza, é um C. Tá? Concorda que quando ela passa do seu computador, do seu laptop para a impressora, é um comando? Vai comandar, é o outro C. Concorda que quando movimenta para frente e para trás e vem para cá, a gente considera que são coordenadas, são números em X, em Y, né? E números que vão falar o quanto de tinta de RGB que vai estar colocando ali e preto, né, em cada ponto. Então isso é o numeric, comando numérico computadorizado, ok? Entenderam isso como máquina? É uma máquina incrível, só que amplia esses motores, amplia, né, essa estrutura, tira o cartucho de tinta e coloca, ainda fugindo da pedra, um laser. Tá? O laser, ele vai recortar a madeira, o MDF, né, tudo ali, seguindo esse mesmo princípio. Se eu coloco um disco numa estrutura no computador, eu gero uma informação, um comando de números que ele tem que movimentar em Y, em X, em Y
E lembra quando soltava a tinta, o cartucho? Eu falei assim, não quero que ele solte a tinta, eu quero que ele suba e desça. Tá? Então, é um comando computadorizado. Essa é uma CNC para pedra, com corte de disco, é uma serra-ponte. E aí vocês vão ouvir falar serra-ponte de 3 eixos, serra-ponte de 4 eixos. Por que o quarto? Porque ele faz isso, o disco. E é de 5 eixos, ele faz isso. Então ele vai para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, movimenta nesses 5 eixos. X, Y, Z, C e A no seu? Agora você pegou, acho que é CIA, não. CIA. No seu também? Às vezes tem algumas variações, né? Mas basicamente são essas aí as coordenadas que a gente acaba utilizando. Então esse aí é o princípio da máquina de CNC. Né? Quando eu tenho disco, eu tenho uma boa performance, uma adequada performance para determinados tipos de processos dentro de para rocha natural. Para determinado tipo de material, ele tem uma excelente performance para o disco. Se eu tenho controle desse movimento do disco, tá? Eu começo a ter um controle para fazer também geometrias diferentes. Eu consigo ter um corte ortogonal, consigo ter um corte em chanfro, eu consigo cortar um círculo ou uma elipse, um círculo ou uma elipse chanfrado. Tá? Então eu tenho esses recursos para fazer peças de design. Eu consigo com o disco, aí numa evolução maior, fazer uma cuba maciça, um acabamento de teto, né? Aqueles acabamentos coríntios, dóricos e tudo mais, romanos, né? Então eu começo a ter controle para novos designs. Para marmoraria significa novos negócios, tá? Com a capacidade de repetição. Quando a gente está na impressora, que imprime uma página, imprime mais 2 páginas que eu vou distribuir para eles. Na marmoraria a gente tem a repetição dessa mesma geometria, desse mesmo processo, tá? Que vai trazer uma repetição de produtos, tá? Se eu troco o disco e coloco uma fresa para rebaixo italiano, eu posso lidar com essa fresa nesse sentido, eu posso com a fresa nesse sentido, eu posso ter diferentes desenhos de fresa e fazer diferentes tipos de acabamento. Então esse é um novo cenário de controle que a gente tem da movimentação das ferramentas, na repetição dos processos, que vão trazer novas oportunidades, tá, para se produzir novas geometrias. Hoje eu chamo muito o design de geometria, porque para a indústria é geometria, tá? Mas essa geometria, que é o design, para o mercado, são negócios. E isso pode trazer novos segmentos, maior valor agregado, novos segmentos de atuação, né? Não só o tradicional da arquitetura e design de interiores, né? Você tem a questão da repetição, do mobiliário, do revestimento, né? Dos objetos de decoração, né? Do nosso mercado local, do nosso mercado regional, tá? Outros países, tá? Então, agregando valor, vendendo mais caro, tá? O grande objetivo da indústria, né, pelo menos no meu conceito, eu falo assim, eu adoro fazer quando tem um valor alto, um produto de alto valor agregado, tá? Melhor ainda quando eu consigo produzir barato e repetir isso. Muito bem, de fato uma aula, né, sobre CNC e as potencialidades que ele pode nos entregar e como comparar para de fato conseguir entender essa condição em algo que está aí no nosso dia a dia, que é a impressora, né? Bom, a gente pode agregar valor fazendo peça, mas primeiro a gente tem que ter o equipamento. E tem que ter o equipamento adequado para fazer aquela peça de design. E aí,
nós temos uma questão que pode ser muito interessante. O Lutson já é uma pessoa que trabalha há mais de década e entende da rocha, e entende da ferramenta, e entende do design. Mas agora, quando a gente vai olhar para a marmoraria e muitas vezes para o design que vai desenvolver esse produto, ou para o arquiteto, ele precisa também começar a entender disso. Entender de quais são os limites e as possibilidades que existem dentro da máquina, como, por exemplo, o limite de trabalhar com uma serra, quando a gente está fazendo com uma serra-ponte, que é o grande parque fabril, eu acho, quando a gente fala do Brasil, é de serra-ponte, são máquinas mais tradicionais, mas que tem muito recurso para já começar a fazer produtos seriados, como, por exemplo, pratos. Prato é algo que não é complicado de fazer, dentro, obedecendo o raio que ele tem. Como uma barca, né, o pessoal que trabalha com sushi, tem clientes nossos que fazem barcas usinadas, é algo que dá para fazer já com uma máquina não tão complexa. A gente precisa, obviamente, de uma máquina CNC para fazer, mas a gente não precisa de uma máquina tão complexa. Seguindo a linha do que o Vitor falou, bom, temos a máquina, temos a ideia do que fazer, entendemos a limitação que cada uma das máquinas tem para conseguir, de fato, executar. Aí precisa de uma outra parte que é fundamental, que é transformar esta ideia, transformar esse desenho em um programa que consiga ser repetido. E vou fazer o mesmo merchandising, reforçar, né? No ano passado, na feira, quem teve no ano passado, viu exposto, inclusive, no teu stand, uma superfície que era Lunar Surface, que era um trabalho todo feito em serra, né? Onde é que tinha uma série de variações que servia como um painel, e que era um painel, inclusive, montado, que provavelmente, quando montado, devia ficar maravilhoso. E, sem sombra de dúvida, agrega muito valor. Sem sombra de dúvida, também tem um tempo longo para ser feito. Então, agrega valor e tem custo de ser feito, que é uma parte importante que o pessoal já falou em outros painéis aqui, que é a questão de precificação, porque é fundamental para a gente olhar para esse tipo de produto. Lutson, Vitor, gostaria de deixar, nós já estamos chegando ao nosso final, gostaria de deixar 1 minuto para cada um, para que de fato vocês explanem um geral do painel, que vocês deixem alguma mensagem para o marmorista relacionada a esses 3 tópicos ou relacionada a um tópico específico, para que a gente possa ir para o nosso caminho final e finalizar o nosso painel. Quem não tem máquina CNC ainda, tá? Eu acho que essa é uma condição de presente, né? E também de futuro, é uma questão de sobrevivência, de performance. Não tenham medo, tá? Tentem se informar ao máximo, tá? E façam esse tipo de investimento em algum momento, no momento mais oportuno para cada um de vocês. Não tenham medo pelo seguinte, tá? Porque vai ser necessário um aprendizado. Isso é natural. Ninguém nasce andando, tá? Isso é natural, tá? A gente tem uma moçada ávida, né, por sua oportunidade, tá? Que tem ali uma curva de aprendizado específica, tá? Hoje eu recomendando, conversando com algum colega aqui da feira, tá? Às vezes na entrevista da seleção de determinado tipo de funcionário, não façam por si mesmo, contratem uma equipe especializada de RH, que tem uma condição de psicólogos, que tem uma condição de análise que não é só de currículo, mas sim de comportamento. Jovens, tenham atitude, tenham comportamento, tenham perseverança, tenham garra, né? Tenham disciplina, tá? Mas sejam perseverantes. Isso eu acho que é o que vai garantir uma oportunidade para vocês de crescimento na carreira de vocês, tá? Então, eu fazendo a seleção de uma pessoa adequada, tá? Em contato com a máquina de CNC, ela vai crescer, ela vai evoluir, tá? Essa é a geração específica para isso. Cabe a gente a liderança, né? Às vezes de algumas mentes e processos um pouco mais tradicionais de lidar com esse novo. Tá? Mas é uma condição que eu vejo de crescimento. A gente vai trazer essas diferenças
condições de geração, tá? Para trabalhar num longo crescimento. E vocês, jovens, bem jovens que eu estou vendo aqui, uma hora vocês também serão líderes. Uma hora vocês vão precisar liderar, treinar, né? Delegar e cobrar de pessoas bem mais novas do que vocês. E é assim que a gente vê um grande crescimento para o setor. É isso. Nós falamos sobre 3 tópicos aqui. Máquinas necessárias para a marmoraria atual. Esse tópico foi abordado que no momento estamos com o CNC, a Serra Ponte, mas que a cultura ao longo desses últimos, pelo menos 10 anos, já mostrou, como o Vitor reforçou, poliborda, Serra 45 graus, Serra Ponte. Ali vira uma marmoraria, vira uma indústria e cresce. Também, dando sequência, capacidade técnica, quando falamos sobre como produzir mais e melhor, a gente fala sobre escolher certo, escolher o fornecedor que vai te atender, escolher o equipamento que vai te atender, dada a demanda que tu tem, e trabalhar e possibilitar com que as pessoas cresçam e entreguem o melhor desse equipamento, que elas conheçam. Sem dúvida precisa ter pessoas boas e precisa ter toda essa turma jovem, de fato, crescendo, e não só essa turma jovem, como uma turma já madura dentro da empresa, dando sequência para a evolução, porque cada vez a gente está estendendo mais, né, o nosso prazo de vida trabalhadora, né? Então, precisamos avançar com as pessoas, precisamos treinar, precisamos dar continuidade, precisamos aprender. Por fim, falamos sobre o nosso uso, nossos possíveis usos do CNC, com design agregando valor. Forço o que o Vitor comentou, muito importante, né? Essas etapas que são ter, obviamente, a máquina adequada. Para fazer uma banheira profunda não é uma Serra Ponte, é uma máquina muito mais complexa. Entender se o mercado é um mercado que de fato permite. Entender e conhecer um design que tenha a mentalidade para trabalhar com a pedra, porque senão pode ser que haja um certo desgosto pelo caminho, porque a pedra tem grande complexidade, se a gente trabalhar um mármore, se a gente trabalhar um quartzito. Então, esse foi o conjunto desses 3 tópicos que abordamos. Sem sombra de dúvida, esperamos ter conseguido entregar um pouco do nosso conhecimento ao longo de todos esses anos. Agradeço a gentileza de poder compartilhar com vocês o palco, foi sem sombra de dúvida um prazer. E volto a dizer, uma inovação, colocarmos 2 empresas fabricantes de máquina dentro de um palco para que a gente possa conversar, discursar e apoiar o crescimento das marmorarias. Agradeço novamente a todos vocês, a organização, e desejo uma ótima sequência de feira.